Quero saudar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Que vocês possam todos se assentar, porque aqui há o Espírito Santo de Deus, e onde Ele habita há liberdade. Então, que nós possamos estar assentados, que nós possamos estar confortável, que nós possamos nos ajoelhar, que nós possamos ficar em pé, mas que você tenha a liberdade, amém? Nessa noite, eu quero compartilhar com os amados irmãos um texto que está no livro de Samuel. O texto está no livro de 2 Samuel, no capítulo 9. 2 Samuel 9. Esse texto nos traz como título a bondade de Davi para com o seu filho Jonatas. A bondade que Davi usou para com o filho de Jonas. Jonas era amigo íntimo de Davi. Jonatas era filho do rei Saul. Só para a gente ter uma ideia do que nós vamos aprender aqui, segundo o Espírito Santo de Deus, que nos revela essa palavra e faz mesmo com que ela seja mesmo guardada no nosso coração, porque nós precisamos ter essa palavra junto de nós, nós precisamos declarar essa palavra, nós precisamos conhecer essa palavra, porque nós sabemos que nós erramos por não conhecer a Escritura. Então, que nós sejamos em todo instante conhecedores da palavra do Senhor, que nós sejamos em todo instante ligados no trono do Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo de Deus, que traz essa palavra revelada ao nosso coração. Amém? Aqui nós vamos ouvir falar de um nome que talvez até então muitos não ouviram, muitos não perceberam. Nós vamos falar um pouquinho de Mefibosete. Quem é esse homem? Que nome é esse? Eu acho engraçado que aqui no Antigo Testamento os nomes são assim bonitos. É Mefibosete, Nabucodonosor, Matusalém, Sadraque, por aí vai, né? Então nós vamos falar hoje um pouquinho da história desse homem. Mefibosete era filho de Jonatas, que era então neto do rei Saul. Ele era na hierarquia um príncipe, tá? E certo dia Davi levantou-se e disse: Vamos saber o que Davi disse? Vamos ler comigo. Todos encontraram? Amém, né? Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas,
porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, de tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertence a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhes-á, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Amém, irmãos? Aqui nessa palavra nós aprendemos duas coisas. A primeira é que ele faz questão de frisar que Mefibosete era coxo de ambos os pés. Mefibosete tinha os pés tortos. Mefibosete era uma pessoa que tinha deficiência. Naquela época, grosseiramente falando, ele era um aleijado. Aqui nós aprendemos também que Davi usa de misericórdia, usa de bondade para com aquele da linhagem, para aquele que era então da época de Jonatas, seu amigo íntimo, com quem um dia no passado ele fez uma aliança. E um dia ele levantou e falou: peraí, tem alguém? E seu servo falou: tem sim. Mas onde está? Está lá em Lodebar. E ele é chamado lá em Lodebar. O rei manda buscar. Vai lá, busca, chama, traz. Irmãos, Lodebar é um lugar onde não tem nada. Lodebar é terra seca. Lodebar é um deserto. Lodebar em nada, tudo o que você planta nasce, tudo o que você faz de nada prospera. Em Lodebar só havia duas classes de pessoas. Ou você era doente, ou você era mendigo. Pensa que horror que era viver em Lodebar, um deserto, literalmente. Mas assim como Davi, servo do Deus vivo, homem que usou de bondade para com alguém que não sabia nada, podia imaginar na sua mente, Deus usou de bondade, manda buscar, e ele sai de Lodebar à mesa do rei. Ele sai do nada para um tudo. Ele sai da miséria para a prosperidade. Ele sai daquele lodo, daquele pecado, daquele lugar onde só tinha choro, onde só tinha falta, necessidade, para um lugar de provisão, providência. Amém, amados irmãos? Irmãos, assim como Davi aqui usa de misericórdia para com este homem, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, usa de misericórdia para conosco.
Deus usou naquela ocasião o seu servo Davi, que tinha uma aliança com Jonatas. Mas o Senhor Jesus usa Ele mesmo, o Senhor vem, porque Ele tem uma aliança conosco. E essa aliança é de sangue, lemanaia, leme cantuita, leme canta labás. É a aliança que o Senhor Jesus fez lá naquela cruz do madeiro. É aquele sangue que o Senhor Jesus derramou e não coagulou. Um dia alguém lembrou, existe, pois assim Deus fez e assim Deus faz para conosco. Nós não estamos esquecidos. O Senhor Jesus olha para nós e tem amor por nós e tem misericórdia de nós. O Senhor Jesus trabalha, o Senhor Jesus ordena aos homens para que nos sirva, para que faça por nós, por amor a Ele, amados. E assim foi feito na vida daquele homem aleijado. Mefibosete não nasceu aleijado. Mefibosete nasceu numa linhagem de uma família de dinheiro, de uma família de posição. Ele era príncipe. Mas uma certa ocasião, a sua babá, quando ele tinha 5 anos de idade, quando ela ouviu que o seu pai, que o seu avô Saul perdia a batalha, perdia a guerra, ela se apavorou. E aquele povo todo ficou em rebuliço. E ela lançou mão daquela criança, daquele garoto, e saiu correndo. E ao correr, ao tomar em seus braços, ela o deixou cair. E ao cair, ele quebrou os seus 2 pés. E naquela época nós não tínhamos o recurso que nós temos hoje. Nós não tínhamos a medicina que nós temos hoje. E aquilo cresceu torto, aquilo cresceu aleijado, aquilo cresceu com deformidade, aquilo sarou quebrado. E ele foi fugindo para longe, bem longe. Sabe por quê? Porque era costume da dinastia, era costume da época, o novo rei que assume o trono, matar toda a descendência do rei que ocupava antes. Para não haver nenhum risco, para não haver nenhum perigo de contaminação, ou que aquele pudesse porventura se levantar contra o novo reino que se estabelecia. Jonatas sabia que Davi ocuparia o lugar de seu pai. E um dia ele fez com ele uma aliança. Porque ele sabia que aquele homem era um homem de coração bom. E ele sabia que aquele homem ia prevalecer. Ele sabia que aquele homem reinaria no lugar do seu pai. Ele sabia que aquele homem era um homem de coração bom. E que ele poderia fazer segundo a vontade do Senhor. Olhando por todos na face da terra. Porque ele era justo. Irmãos, Deus não olha para nós, para as nossas, pelo nosso modo de agir, pela nossa performance. Hoje eu estou bonzinho, Deus me ama. Hoje eu estou ruim, Deus deixou de me amar. Não, o amor que o Senhor tem por nós é um amor incondicional. O amor que o Senhor Jesus tem por nós não depende de hoje eu ser mais ou menos boa. Eu ser mais ou menos caridosa. Eu ser mais ou menos agradável. O amor do nosso Senhor Jesus por nós, Ele é único, Ele é constante. Não depende de nós. O Senhor nos amou porque Ele simplesmente olhou e nos amou. E amou primeiro. Deus nos amou, irmãos. E esse é o amor que nos faz permanecer firmes na aliança com o Senhor Jesus. Esse é o amor que nos mantém de fé. Esse é o amor derramado em nossos corações, que nos aproxima dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Esse é o amor que nos leva ao Senhor Jesus com fé, com esperança, com temor, certos de que se hoje não deu certo, certos de que se hoje não aconteceu, vai acontecer, porque o nosso Deus é fiel. Nosso Deus, Ele não é homem
homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa das suas promessas. Nosso Deus é constante, nosso Deus é sim, sim, e nosso Deus é não, não. O que disso passa, irmãos, não vem do nosso Senhor Jesus. E naquela ocasião, ele então, quando o Ziba apresenta a ele, quando o Ziba fala a ele desse filho de Jonatas, que ficou lá atrás, na miséria, na pobreza, ele manda buscar, onde quer que você esteja, Jesus manda te buscar. E quando ele manda chamar aquele homem tremeu, aquele homem apavorou. É hoje que eu vou morrer. Ah, vai me matar mesmo. Não, tão somente ele queria honrá-lo. Tão somente ele queria que ele estivesse à mesa. E então ele vai sentar à mesa do rei. Irmãos, há uma grande diferença de estarmos sentados à mesa do rei. Na mesa do rei tem fartura. Na mesa do rei tem prosperidade. Na mesa do rei tem banquete. E é essa mesa que o Senhor Jesus quer que você esteja sentado. É nesta mesa, é na posição de filho do rei que o Senhor quer nos colocar, amados. Irmãos, que nós sejamos livres desse pecado. Nós podemos comparar aos pés tortos como o pecado que nós carregamos, com o pecado que nós nos separamos. Ah, mas eu até que tento, mas eu até que pelejo. Ah, mas eu não consigo. Irmãos, peça ao Senhor Jesus. Agarre-se com o Senhor Jesus. Só Deus pode mudar a nossa situação. E quando ele vem diante do Senhor, que ele se assusta, que ele fala: ah, que queres? Eu não passo de um cão morto. Olha a autoestima desse homem. Irmãos, já viram cão morto por aí? Porque assim, aonde eu já vi cão morto, pastor? Os caras ficam assim, passando. E aquele couro, aqueles ossos, aquilo vai grudando no asfalto. Então, não sobra nada. É uma miséria, é um terror. Aquele homem, quando ele chega diante do rei, quando ele chega diante daquela autoridade, ele se compara a um cão morto. O que eu posso fazer? Em que eu posso te servir? Por que me buscou lá? Eu não tenho nada para oferecer. Olha, eu não passo de um cão morto. Imagina a infância que esse homem não teve. Imagina o quanto foi difícil, irmãos. Ele que tinha tudo para viver no luxo, para viver mesmo na prosperidade, saiu fugido dessa forma. Ele que era príncipe de uma dinastia, de um reino, foi viver lá naquele deserto, naquela opressão, naquela falta, e ali nada tinha. Mas o Senhor Jesus, mediante Davi, manda buscar, porque quer honrá-lo, porque quer usar de bondade para com ele. E aí Davi faz uma ordem a Ziba. Davi manda, falou: vê tudo o que tem, tudo, os seus filhos, os seus servos, a partir de agora vai servir a este homem. A partir de agora, este homem vai se assentar à mesa. A partir de agora, esse homem vai ocupar a posição que o Senhor um dia sonhou, que o Senhor um dia preparou, planejou para ele. Irmãos, a vontade do Senhor não se perde no tempo. O propósito do Senhor não fica esquecido. O Senhor é Deus que vela e que supre mesmo as nossas necessidades. O Senhor é Deus que faz a diferença na nossa vida. Irmãos, quando aquele homem senta à mesa, o que acontece? Com os seus pés, eles se escondem. Os seus pés, quando você se senta à mesa, eles ficam escondidos.
E nós podemos comparar essa mesa ao sangue de Cristo, que nos cobre de todo pecado, que nos perdoa e nos purifica. Essa mesa, quando ele se assenta, ela não é somente uma mesa comum, mas uma mesa espiritual. É dessa palavra que nós vamos comer, é nessa palavra, é esse o banquete que Deus tem para nós, para que nós possamos ser fortes, para que nós possamos ser vigorosos. Os dias não são maus, os dias não são bons, os dias são maus, e nós precisamos, irmãos, estar prontos, nós precisamos estar alimentados aqui nessa palavra. A mesa espiritual do Senhor Jesus está posta, a mesa do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus tira de nós todo o pecado e nos cobre, tão somente para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, Paulo que nasce torto, até a cinza é torta. Jesus de Nazaré é o carpinteiro. Amém, amados? Quando ele senta à mesa, os nossos defeitos ficam ocultos. O nosso pecado é perdoado. O Espírito Santo de Deus prevalece. A mesa do Senhor é farta. E quando estamos assentados, melhor do que ter os defeitos ocultos, é ainda sabermos que somos todos iguais. Não há mais, não há menos. Somos todos iguais para o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Irmãos, o Senhor quer tirar nós de toda essa situação de tristeza, de angústia, de ansiedade, que nos oprime, que nos aflige, para que nós possamos tão somente depender dEle, tão somente que nós possamos nos assentar à mesa do banquete, tão somente que nós possamos nos alimentar da palavra, tão somente que nós possamos aprender a desenvolver a nossa fé, tão somente que nós possamos aprender e conhecer a história de pessoas como este homem, que poderia estar excluído e vivido ali às margens dessa sociedade, mas que o Senhor Jesus um dia, por amor a Jonatas, né, por amor dessa aliança que eles tinham, o Senhor o honrou. O Senhor Jesus tem comigo, tem com você uma aliança, e Ele quer te honrar. Irmãos, dê um passo mesmo para o Senhor. Olhe para Deus, busca o Senhor Jesus de todo o teu coração, procure se achegar diante do Senhor, e Ele se revelará a nós, Ele se revelará. Irmãos, aqui nessa palavra, nós aprendemos que todas aquelas pessoas que serviam a Ziba passaram a servir Mefibosete. Nós aprendemos aqui nessa palavra que Mefibosete passou a sentar-se à mesa. Nós aprendemos aqui nesta palavra do Senhor Jesus que ele saiu daquela situação e foi para Jerusalém. Amém, irmãos? E lá ele comia à mesa do rei. Ali a sua vida mudou completamente. O único que pode mudar a nossa vida é o Senhor Jesus. O único que pode fazer por nós é o Senhor Jesus. Que nós estejamos mesmo com os nossos olhos voltados para Deus. Que nós tenhamos o nosso coração aberto ao Senhor Jesus. Que nós tenhamos comunhão com esse nosso Deus. Que em todo tempo nós possamos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Essa palavra eu quero deixar aqui, para que seja guardada no nosso coração. E que você não fique olhando para a sua situação. Que você não fique olhando para as dificuldades que porventura você possa estar passando. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Vamos ter bom ânimo. Bom ânimo é fé. Bom ânimo é esperança, bom ânimo é amor, bom ânimo é comunhão. O Marcelo deixou aqui uma palavra perfeita também para nós. Olha,
enquanto nós tivermos oportunidade, enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos como. Irmãos, vamos, fazer o bem, principalmente às nossas famílias da fé. Irmãos, família não é só aquela que está dentro da minha casa comigo, comendo arroz com feijão, não. Família da fé é isso aqui que nós temos. Família da fé somos nós. A palavra diz que há amigos mais chegados que irmãos. Irmãos, enquanto nós temos oportunidade, pode acontecer de chegar o dia que eu vou querer e eu não vou conseguir. Pode chegar o dia de ser tarde demais. Bem o que eu queria, bem o que eu podia, bem o que nós tenhamos atitude, que nós tenhamos fé, que nós tenhamos amor, que nós tenhamos a esperança. Que nós possamos mesmo sentar-nos à mesa do Senhor Jesus. Que nós saiamos mesmo dessa situação que porventura nos encontremos. Que nós sejamos restaurados pelo Senhor Jesus Cristo. De tudo que porventura tenhamos perdido. A restauração do Senhor Jesus na nossa vida hoje, ela é completa. O Senhor preocupa-se comigo, o Senhor preocupa-se com você, o Senhor preocupa-se conosco. O Senhor tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Irmãos, a gente pode até pensar, mas com tanta crise, com tanta dificuldade, com tanto desemprego, com tanto isso. Irmãos, os nossos olhos devem estar em Cristo. Os nossos olhos devem estar em Cristo. E não nesse mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós vivemos neste mundo. Nós desfrutamos aqui muita coisa que o Senhor Jesus deixou para nós, porque esta é a terra dos viventes. E nós somos os viventes dessa terra, que devemos aqui comer também do melhor, e viver mesmo com o de melhor, e termos mesmo o de melhor, e fazer aqui o diferencial do Senhor Jesus, e falar do amor do Senhor, e viver este amor, em nome de Jesus, irmãos. Porque situações adversas todos nós podemos ter, podemos passar. Mas em todas elas, o Senhor nos faz vencedores. Em todas elas, quando você se lembra de uma luta difícil, de uma situação terrível, de uma situação assim de dificuldade, você se lembra também que naquela ocasião, Jesus esteve com você. Jesus usou um irmão, Jesus se revelou, Jesus esteve presente para que você fosse forte o suficiente e vencesse a dificuldade. É isso que o profeta Jeremias fala quando ele diz: quero trazer a memória. O que eu trago à memória? Eu trago à memória as palavras do Senhor que me fizeram bem quando eu estive naquela situação difícil. Eu trago à memória as minhas situações, as minhas vitórias, quando eu achei que tudo estava perdido. Amém? Eu trago à memória as promessas do meu Senhor Jesus. Amém, irmãos? Lembre-se, amados irmãos, você é filho do Rei. Vede que com grande amor Ele nos tem concedido, para que fôssemos então chamados filhos de Deus. Então, essa palavra, que nós possamos guardá-la bem dentro de nós, para que nós possamos, dia após dia, alcançar com o Senhor Jesus a intimidade, o amor, a perfeição. Que o Espírito Santo de Deus que habite em nós possa nos dar mesmo direção, conhecimento, discernimento da palavra do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Que nós possamos nessa hora, com a liberdade do pastor, da Sarinha aqui presente, o pastor, que estão aqui, que nós possamos ficar de pé e orar ao nosso Senhor Jesus, de todo o nosso entendimento, da nossa fé em ação.
Amém, amados irmãos? Nós devemos ter orar e ação. Aleluias. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero em Teu santo nome Te agradecer pela oportunidade de trazer à Tua casa esta palavra, Pai, onde o Senhor usou de bondade para com aquele homem esquecido, naquela situação de miséria, naquela situação de enfermidade, de dor, de lamento. Ah, Senhor, lemanaia, leme cantuita, que nessa noite, le palabalaias, le bachou, le me canta labás, o Senhor Deus, autor e consumador da nossa fé, possa usar de bondade, lemanaia, para com este povo que aqui está, porque este é o Teu povo, este é o povo que se chama pelo Teu nome, esse é o povo que Te clama e que Te busca, lepalabalaias, ó Deus, que o Senhor possa mudar situações, ó Deus, que todos, ó Senhor, possam mesmo em Teu santo nome sentar-se, lepalabalaias, à Tua mesa, que todos possam se alimentar da Tua palavra, que todos possam se fortalecer espiritualmente, que o Senhor possa tirar mesmo todo o pecado, que o Senhor tire do meio de nós toda a enfermidade, que o Senhor repreenda do nosso meio toda ação demoníaca, em nome do Senhor Jesus, que a Tua boa mão nos alcance e que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, onde quer que pastor Gilmar esteja, e esteja, lemanaia, leme canto, ita, leme canta, labás, a Tua boa mão, Senhor, porque eis que é um filho amado, a quem o Senhor escolheu e levantou com poder, com autoridade neste lugar, para nos liderar, para nos conduzir, para nos abençoar, lempalabalaias. Graças nós Te damos, ó Deus, porque aqui Tu deixaste homens, porque aqui Tu deixaste mulheres de fé, de amor e de temor ao Senhor, Pai. Eu Te louvo, Senhor Jesus, pela pastora Magda, que aqui representa, que aqui é a carne, que aqui é a aliança que tem com Teu servo, Pai, usada por Ti, lepalabalaias. Fortaleça, abençoa, renova, restaura, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, operar o Teu milagre, Pai, porque quando o Senhor encontra fé, o Senhor opera o milagre do tamanho que a gente quer, e em nome do Senhor Jesus, como igreja nós oramos, como igreja nós o abençoamos, ó Deus, tão somente para que o Seu nome seja louvado, tão somente para que o Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluias. Graças eu Te dou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Obrigada.